Em algum lugar, agora, neste exato momento, há uma mulher olhando para o teto de seu quarto. Não é um olhar qualquer. Ela não está pensando nas contas do dia seguinte, nem no que vai vestir no trabalho. A mente dela está tomada por flashes, por lembranças que ela mesma não entende de onde vêm. Pequenos trechos de conversa, o som de uma risada, o jeito como um olhar demorou meio segundo a mais que o normal. O curioso? Ela mal conhece o homem que ocupa sua mente. Ele não é o parceiro atual dela, não é um amigo próximo, e não é alguém que esteja se esforçando para conquistá-la. Mas, de alguma forma, ele atravessou uma barreira invisível que a maioria dos homens nunca chega nem perto de tocar. Esse homem ativou algo que está abaixo da superfície da personalidade dela e que, uma vez despertado, é quase impossível de voltar a dormir. A falsa superfície das relações humanas. Grande parte das interações sociais, sejam elas românticas, profissionais ou amistosas, acontecem na superfície. Essa superfície é formada pela persona, a máscara social que todos nós usamos. A persona é o conjunto de traços que escolhemos mostrar. No trabalho, responsabilidade, seriedade, eficiência. Com amigos, descontração, humor, leveza. Com família, lealdade, afeto, cuidado. No caso de muitas mulheres, especialmente as que foram socialmente condicionadas a serem boas, essa persona é construída para proteger e manter uma imagem coerente com o que a sociedade espera. Mas aqui está o segredo. Essa persona não é a pessoa inteira. Debaixo dela existe uma camada mais profunda, e é nessa camada que mora o Shadow Self, o Eu Sombra, o conceito de sombra. Carl Jung descreveu a sombra como tudo aquilo que reprimimos sobre nós mesmos. Não apenas traços negativos, no sentido moral, mas qualquer aspecto que não se encaixa no que acreditamos ser aceitável. Para muitas mulheres, a sombra contém impulsos egoístas, fantasias de poder e controle, atração pelo caos ou pelo proibido, desejos intensos que contradizem a narrativa de boa moça, curiosidade por dilemas morais sem resposta fácil. Esses elementos não desaparecem apenas porque foram reprimidos. Eles continuam existindo, mas no escuro. E é exatamente nesse escuro que o homem inesquecível aprende a enxergar. A primeira chave, o espelho da sombra. O Shadow Mirror Effect, ou efeito espelho da sombra, é a capacidade de refletir para alguém aspectos dela mesma que ela normalmente não vê. O erro da maioria dos homens é interagir apenas com a persona. Eles elogiam o que já é óbvio e aceito. Você é tão doce. Adoro como você é responsável. Você é muito gentil. Esses elogios reforçam apenas a superfície. Eles não tocam a parte dela que está faminta por reconhecimento, aquela que ninguém vê. O homem que desperta a obsessão faz o oposto. Ele nota o comentário sarcástico e sorri, como se estivesse reconhecendo um aliado secreto. Ele percebe um lampejo de ego e não critica, aceita como humano. Ele ouve uma opinião dura e não tenta suavizar. Ele engaja, debate, desafia. Esse tipo de interação é tão raro que cria uma marca psicológica profunda. Por que isso funciona? A psicologia do inesperado. O cérebro humano adora padrões previsíveis, mas é transformado pelo inesperado. Quando alguém responde de forma diferente do que estamos acostumados, nossa mente entra em um estado de dissonância cognitiva, aquela tensão desconfortável entre o que eu esperava e o que aconteceu.
No caso da sombra, essa tensão não afasta, ela atrai. Por quê? Porque o inconsciente interpreta aquele momento como uma oportunidade de integração, a chance de finalmente unir o eu público com o eu secreto. É como se pela primeira vez ela pudesse respirar mais fundo. Exemplo real. A conversa de 3 frases. Imagine um evento social. Uma mulher, Mariana, está conversando com um grupo. Ela é educada, atenciosa, demonstra interesse pelos outros. Mas em um momento ela solta uma piada com um toque de acidez. O grupo ri educadamente, mas um homem em particular sorri de um jeito diferente. Um sorriso cúmplice que diz: "Eu vi o que você fez." Mais tarde ele comenta sobre a piada, não para elogiar ou criticar, mas para explorar aquele lado dela. Esse momento dura segundos, mas acende uma faísca que ela não consegue apagar. O papel da autenticidade. Aqui está um ponto crítico. Isso não pode ser fingido. Se um homem tentar usar a sombra como tática, sem realmente ter curiosidade ou respeito por ela, vai soar manipulador ou falso. O poder vem da presença genuína, de estar realmente confortável com a totalidade do ser humano à sua frente, sem a necessidade de corrigir ou enquadrar. Essa autenticidade é o que permite que a mulher baixe a guarda. Sem autenticidade, o efeito espelho vira apenas uma técnica barata. A diferença entre aceitar e incentivar. Um erro comum é pensar que aceitar a sombra significa incentivar comportamentos destrutivos. Não é isso. Aceitar significa reconhecer a existência de todos os aspectos da pessoa, mesmo aqueles que ela não vive no dia a dia, sem tentar apagá-los ou condená-los. O homem que faz isso não precisa dizer: "Você deveria ser mais egoísta." Ele apenas demonstra, com suas reações, que o egoísmo ocasional não o assusta. Essa segurança silenciosa é magnética. Por que a maioria nunca vê a sombra? Existem 3 barreiras principais. Foco na aprovação. A maioria dos homens está tão preocupada em ser aceito que evita qualquer coisa que possa gerar desconforto. Medo de rejeição. Reconhecer um traço impróprio pode parecer um risco alto demais. Falta de consciência. Muitos nem percebem que estão interagindo apenas com a superfície da pessoa. Essas barreiras criam um padrão de interações previsíveis, que nunca chegam perto de tocar o núcleo emocional. A primeira transformação interna. Para se tornar o tipo de homem que vê e aceita a sombra, é preciso fazer primeiro o mesmo consigo mesmo. Isso significa reconhecer seus próprios impulsos que não se encaixam na sua autoimagem. Aceitar que imperfeição é parte da natureza humana. Viver com integridade, sem precisar esconder quem você é para ser aceito. Quando você se sente à vontade com suas próprias sombras, automaticamente se torna capaz de enxergar e lidar com a dos outros. Por que isso cria obsessão? Porque para ela, a experiência é quase inédita. O mundo dela é composto de interações filtradas, socialmente aceitáveis, previsíveis. De repente, alguém aparece e enxerga partes que ela mesma raramente olha. E não apenas vê, aceita. O impacto emocional disso é imenso. Não é só sobre atração, é sobre pertencimento psicológico. E uma vez que ela experimenta esse nível de conexão, tudo o mais parece raso. A paisagem invisível da mente.
Cada pessoa caminha pela vida carregando paisagens internas, algumas conhecidas, outras esquecidas e algumas nunca exploradas. Essas paisagens não são visíveis para quem olha de fora. Elas são compostas por memórias, experiências, sonhos e também por ausências. Essas ausências não são apenas coisas que não aconteceram. São partes inteiras do eu que nunca tiveram a chance de existir plenamente. Jung chamaria isso de potencial não desenvolvido. Eu chamo de vazios psicológicos. O que é um vazio psicológico? Um vazio psicológico é um espaço interno deixado por algo que poderia ter sido vivido ou expresso, mas foi suprimido por medo, convenção social ou circunstâncias. São como cômodos trancados numa casa. Você vive nos ambientes familiares, mas sabe, ou às vezes nem sabe, que existem portas que nunca se abriram. Esses vazios podem ser de experiências, nunca ter feito algo espontâneo, arriscado ou fora do roteiro. De identidade, nunca ter explorado traços da própria personalidade que não se encaixam no que esperam de você. De emoções, nunca ter se permitido sentir algo de forma intensa e sem filtros. Por que isso importa na atração? Quando alguém preenche, ou melhor, ativa um desses vazios, cria-se uma sensação poderosa de expansão pessoal. Não é apenas sobre a pessoa que provocou essa sensação, mas sobre quem você se sente tornando-se na presença dela. Esse é o ponto-chave. O fascínio não é por você, é pela versão dela mesma que desperta ao seu lado. Mas como isso acontece? As 4 formas mais comuns de vazio psicológico nas mulheres modernas. O vazio da espontaneidade. Sempre responsável, sempre controlada. Acostumada a pensar 2 vezes antes de agir. Dentro dela, existe uma parte que quer dizer sim, antes de pensar. Quando você vive de forma naturalmente aberta a imprevistos, sem ser inconsequente, ela começa a sentir que pode se permitir o mesmo. O vazio da agressividade intelectual. Foi ensinada a ser colaborativa, a suavizar opiniões para manter a harmonia. Mas existe uma chama interna que quer debater, confrontar, desafiar ideias. Quando você discute de forma apaixonada, mas respeitosa, você valida essa parte. O vazio da intensidade emocional. Vive equilibrando emoções para ser madura e racional. Mas existe um desejo por sentir profundamente alegria, raiva, tristeza, êxtase. Quando você vive suas próprias emoções de forma plena, sem pedir desculpas, ela começa a se lembrar que também pode. O vazio da complexidade moral. Cresceu acreditando em respostas simples: certo, errado, bom, mal. Mas o mundo real é cheio de zonas cinzentas. Quando você reconhece e navega dilemas éticos sem respostas fáceis, você a convida para um território mental novo. Como detectar o vazio? Você não pergunta diretamente, você observa. Pequenas pistas aparecem em as histórias que ela conta, sempre dentro de padrões seguros. As expressões faciais quando alguém age de forma ousada. Os momentos em que ela diz, eu nunca faria isso, mas com um brilho nos olhos. Às vezes em que ela começa uma frase com, eu sei que não deveria dizer isso, mas... Esses são pontos de entrada para o vazio psicológico. O erro fatal. Tentar ser o herói que completa. Muitos homens interpretam mal e acham que devem se tornar o que falta nela. Isso cria dependência superficial e acaba matando a atração, no longo prazo. A chave verdadeira não é ser o que ela não é ativar o que ela já tem.
mas nunca expressou. Você não é o peça que falta. Você é o catalisador que desperta a peça que estava guardada. O mecanismo da projeção. Aqui entra um fenômeno psicológico poderoso chamado identificação projetiva. Ela projeta em você qualidades que são dela, mas que estavam adormecidas. Estar perto de você é, inconscientemente, estar perto dessas partes dela mesma. Isso cria uma necessidade de contato, porque cada interação é como uma reativação dessa versão mais completa. História ilustrativa, a viagem não planejada. Clara, sempre foi metódica. Agenda organizada, férias planejadas com meses de antecedência, cada gasto anotado. Um dia conheceu Daniel, que em uma sexta-feira à noite disse: "Amanhã, 6 horas, vamos pra praia. Nada de reservas, a gente vê lá." Ela riu, disse que não podia, que não era prático, mas algo nela ficou pensando nisso a noite toda. No dia seguinte, ela mandou mensagem: "Você ainda vai?" Eles foram. Foi caótico, improvisado, e no fim ela disse que tinha sido uma das melhores experiências da vida. Não foi a praia. Foi a sensação de acessar algo dentro dela que estava guardado há anos. A importância da coerência interna. Para ativar vazios psicológicos, é preciso viver de forma coerente com as qualidades que eles representam. Não adianta tentar despertar espontaneidade se você vive uma vida previsível e controlada. Não adianta falar sobre intensidade emocional se você nunca se permite sentir profundamente. Essa coerência é o que faz o convite para o vazio ser autêntico. Sem autenticidade, você apenas cria uma performance que não sustenta a conexão real. O despertar irreversível. Quando alguém acessa um vazio psicológico de forma profunda, não há volta. Ela pode se afastar de você, a vida pode mudar, mas o impacto permanece. Outros homens parecerão menos interessantes porque interagem apenas com a versão pré-despertar dela. Esse é o motivo pelo qual certas pessoas permanecem na memória por anos, não pelo que fizeram, mas pelo que despertaram, aplicando isso no dia a dia. Observe com atenção, mais do que falar, ouça e perceba nuances. Viva suas próprias qualidades reprimidas. Atraímos o que já habitamos. Convide, não force. O acesso ao vazio deve parecer natural, não imposto. Valorize a descoberta. Reconheça o momento em que ela toca algo novo em si mesma. O vazio psicológico não é um buraco a ser preenchido por outra pessoa. É uma sala secreta, trancada, que precisa apenas da chave certa para ser aberta. E essa chave é, muitas vezes, a presença de alguém que vive livremente aquilo que ela mantém escondido. Quando você se torna essa presença, você deixa de ser apenas alguém na vida dela para se tornar um marco na história pessoal dela. E ninguém esquece quem mostrou um pedaço esquecido de si mesmo, o choque da primeira constatação. Existe um momento curioso na vida de muitas pessoas. Você conhece alguém que parece não precisar de você, e de alguma forma, isso o torna mais atraente. Esse é o efeito que vamos dissecar agora. E antes de qualquer coisa, vamos deixar claro, não é frieza, não é ignorar, não é jogar. É algo mais profundo, é independência emocional real. O erro mais comum. Confundir desapego com distância. Muita gente ouve falar que, quanto menos você se importa, mais a pessoa se apega, e interpreta como demorar para responder mensagens, evitar elogios, fingir que não sente falta. O problema é que isso é comportamento forçado, e comportamento forçado não cria atração.
cria desconfiança. O instinto humano detecta a falsidade muito rápido. O verdadeiro poder do paradoxo da indiferença está em não precisar fingir. O coração do paradoxo: autossuficiência emocional. Para entender, precisamos falar sobre regulação emocional. A maioria das pessoas depende do ambiente externo para se sentir bem. Precisam da validação de colegas para se sentirem competentes. Precisam de mensagens de interesse para se sentirem desejadas. Precisam de atenção constante para se sentirem seguras. Já pessoas com autossuficiência emocional funcionam diferente. Elas têm interesses próprios e os seguem com disciplina. Seu humor é regulado por sua rotina, propósito e valores, não pela aprovação alheia. Elas não estão à mercê de sinais de aceitação ou rejeição. Isso é raro, e tudo que é raro desperta valor. Escassez psicológica. O recurso mais disputado, a atenção é abundante quando é barata, mas torna-se preciosa quando é genuinamente seletiva. Não seletiva por estratégia, seletiva porque o seu mundo interno já está cheio. Pessoas autossuficientes não distribuem atenção por necessidade, mas por escolha. Não alteram sua agenda emocional para agradar alguém. Continuam sendo elas mesmas independentemente da reação que recebem. Para o inconsciente, isso é sinal de força. E força atrai. Porque isso cria obsessão. Quando uma mulher encontra um homem que não precisa da validação dela, ela entra em um estado de busca ativa. O cérebro dela começa a se perguntar: por que ele não reage como os outros? O que ele tem que o faz tão estável? O que eu preciso fazer para ele me notar mais? Essa busca ativa é alimentada por um mecanismo conhecido como reforço intermitente. Reforço intermitente. O motor da curiosidade. O reforço intermitente é um princípio psicológico comprovado. Quando você não sabe quando ou como receberá uma recompensa, sua motivação para buscá-la aumenta. Em relacionamentos, isso não significa manipular. Significa que sua atenção não é previsível, porque você não está adaptando seu comportamento para agradar o outro. Um exemplo: homens dependentes aumentam a atenção proporcionalmente ao interesse dela. Homens autossuficientes mantêm a mesma presença antes, durante e depois da atenção dela. Isso cria mistério, não porque você está escondendo algo, mas porque você não está ajustando seu ritmo ao dela. História ilustrativa. O convite recusado. Letícia conheceu Rafael em um evento. Conversa boa, risadas, sintonia. Dias depois, ela o chamou para um encontro. Rafael respondeu: queria muito, mas já tenho um compromisso pessoal no sábado. Podemos ver outra data. Ele não inventou desculpas. Não pediu desculpas excessivas. Não se ofereceu para mudar seus planos. Resultado? Letícia passou o resto da semana pensando nele. Não pelo não em si, mas pelo que aquilo representava. Ele tem uma vida, e ela não é o centro dessa vida. A linha fina. Entre desapego e desinteresse, o que sustenta o paradoxo da indiferença é o equilíbrio. Você se importa com a pessoa, mas não depende dela. Você aprecia a conexão, mas não a coloca acima da sua integridade ou propósito. Você é caloroso, mas não ansioso. Desapego sem calor é frieza. Calor sem desapego é dependência. A força está no meio-termo magnético. O papel da missão pessoal. Uma vida centrada apenas em relações é uma vida instável. Pessoas que têm missões próprias
projetos, propósitos, metas, não os abandonam para agradar alguém. E isso, paradoxalmente, torna a relação mais atrativa. Quando uma mulher percebe que o maior amor da sua vida é sua própria missão, ela entende que para estar ao seu lado, precisa somar, não substituir. Treinando a autossuficiência emocional. Construa um mundo interno rico. Hobbies, estudos, projetos, metas físicas. Algo que continue mesmo sem ninguém para assistir. Pratique o silêncio confortável. Estar em companhia sem precisar preencher cada segundo de conversa. Reduza a reatividade. Nem todo estímulo precisa de resposta imediata. Mantenha rituais pessoais. Coisas que você faz para si, que não muda por conveniência alheia. O sinal mais atraente. Consistência. No início de uma relação, muitas pessoas dão sua melhor versão, mas essa máscara cai com o tempo. O homem que mantém sua consistência antes, durante e depois do interesse dela, envia a mensagem: eu não estou aqui para te agradar, estou aqui para ser eu mesmo. Essa consistência cria segurança emocional, e segurança é sexy. Quando o paradoxo não funciona, se for fingido, ela vai perceber. Se virar arrogância, desapego saudável. É humildade somada à integridade. Se houver negligência, ignorar necessidades legítimas mata a conexão. O paradoxo da indiferença não é sobre jogar, é sobre viver tão alinhado com quem você é que a validação externa se torna secundária. Isso cria uma escassez natural, não forçada. E nessa escassez, o valor da sua presença dispara. No fundo, é simples. Quanto menos você precisar ser escolhido, mais as pessoas querem te escolher. O mosaico completo. Chegamos ao ponto em que as peças se encaixam. Os três pilares, o espelho da sombra, o vazio psicológico e o paradoxo da indiferença, não são técnicas isoladas. Eles funcionam como camadas que, quando sobrepostas, criam uma presença tão rara que não pode ser ignorada. Pense nisso como um mosaico. O espelho da sombra revela à pessoa partes que ela nunca viu refletidas antes. O vazio psicológico ativa potenciais adormecidos, permitindo que ela explore versões de si mesma que nunca viveu. O paradoxo da indiferença garante que sua validação não seja barata, preservando o mistério e o valor. Juntos, eles formam a figura de alguém psicologicamente inesquecível. O efeito combinado. Primeiro contato, o espelho da sombra. Você se conecta além da persona. Em vez de reforçar apenas o que é aceitável, você reconhece e não teme o que é humano, contraditório e profundo. Isso cria um impacto imediato. Ele me vê de um jeito que ninguém mais vê. Exploração, o vazio psicológico. Sua presença faz a pessoa querer se experimentar de formas novas. Ela não depende de você para completar sua identidade, mas você serve como catalisador para que ela abra portas internas que antes estavam trancadas. Consolidação, o paradoxo da indiferença. Sua independência emocional garante que a relação não se torne sufocante. Isso cria espaço para que ela queira se aproximar mais e nunca sinta que já conquistou tudo. O ciclo psicológico que isso cria curiosidade. Quem é essa pessoa que me vê assim? Expansão. Eu me sinto mais completa quando estou com ele. Busca. Como posso manter essa sensação? Valorização. Ele não me precisa, mas escolhe estar comigo.
Esse ciclo não depende de manipulação. Ele é consequência natural de quem você se torna. História ilustrativa. O caso de Helena sempre foi considerada a responsável do grupo. Trabalho estável, decisões racionais, vida social, controlada. Quando conheceu André, algo foi diferente desde o início. Ele não elogiava apenas sua responsabilidade, mas também sua coragem ao opinar de forma impopular. Ele a convidou para um fim de semana sem roteiro, algo que ela nunca teria feito sozinha. Quando ela tentou testar seu interesse cancelando um encontro, ele reagiu com leveza, simplesmente remarcando para outra data, sem dramas. Meses depois, Helena disse: "Eu não sei explicar, mas estar com você me lembra de quem eu sou e de quem eu posso ser." E essa é a essência. Você não é o centro da vida dela, mas é o gatilho de uma nova versão dela mesma. Os 3 erros que desmontam tudo. Fingir o que não vive. Fingir desapego, espontaneidade ou profundidade. Sem viver isso internamente, destrói credibilidade. Confundir aceitação com permissividade. Aceitar a sombra não significa apoiar comportamentos nocivos ou autodestrutivos. Focar no resultado, em vez do processo. Quando seu objetivo é fazer a pessoa se apegar, você perde o poder do paradoxo. O trabalho interno que sustenta isso. Antes de querer despertar sombras ou vazios em outras pessoas, você precisa explorar sua própria sombra. O que você reprime sobre si mesmo? Reconhecer seus vazios. Quais experiências e identidades você nunca viveu? Construir independência emocional. Quem é você quando não precisa da aprovação de ninguém? Esse é o alicerce. Sem ele, tudo se torna performance. Práticas diárias para incorporar os 3 pilares. Treine a escuta atenta. Observe o que não é dito. Pequenas contradições. Momentos de sinceridade acidental. Exercite a incerteza. Quebre sua própria rotina de previsibilidade. Viva experiências novas para expandir seu repertório. Alimente sua missão pessoal. Tenha projetos, paixões e objetivos que não dependam de ninguém mais. Desenvolva reações não defensivas. Quando confrontado com algo desconfortável, respire e ouça antes de reagir. Mantenha o calor. Desapego não é frieza. Continue sendo atencioso e presente, mas sem perder seu centro. O impacto a longo prazo. Pessoas inesquecíveis não são lembradas pelo que deram, mas pelo que despertaram. Elas não deixam apenas memórias. Elas deixam versões diferentes das pessoas que tocaram. Quando você combina a visão profunda do espelho da sombra, o convite expansivo do vazio psicológico e a força silenciosa do paradoxo da indiferença, você não só cria conexões intensas, você redefine o que é possível dentro delas. A diferença entre fascínio e obsessão. Vale lembrar, obsessão não é sempre saudável. A meta não é criar dependência emocional, mas inspirar crescimento mútuo. O fascínio saudável vem quando ambos se tornam versões melhores de si mesmos. No fim, tudo se resume a isso. Seja alguém que vive sua verdade sem medo. Enxergue as pessoas em sua totalidade, não apenas em sua persona. Permita que sua presença desperte partes adormecidas nos outros. Nunca perca sua independência emocional. A obsessão verdadeira, ou melhor, o fascínio duradouro, não nasce de técnicas, mas de identidade. Não é sobre aprender o que fazer para que gostem de você, mas sobre quem se tornar
para que seja impossível não se lembrar de você. Como diz o encerramento perfeito para esse ciclo, o objetivo não é ser escolhido por todos, é ser inesquecível para aqueles que cruzarem o seu caminho.